Toda vez que levamos nosso bebê ao pediatra, ele mede peso, altura e perímetro cefálico. Peso e altura mede o crescimento do corpo, perímetro cefálico mede o crescimento da cabeça. O que geralmente não nos damos conta é que a cabeça cresce muito mais rápido que o corpo, especialmente nos primeiros meses, e aos 2 anos atinge quase 90% do tamanho do crânio adulto. Esse crescimento tão rápido no início acontece às custas do crescimento cerebral. Tem um cérebro lá dentro crescendo uma barbaridade e literalmente empurra os ossos para fora. A cabeça do bebê, diferente do adulto, tem placas ósseas separadas pelas chamadas suturas cranianas. Essas linhas existem justamente para permitir um rápido crescimento do conjunto. Essas suturas vão se fechar entre o primeiro e o segundo ano de vida, mas o fechamento precoce de uma ou mais dessas suturas recebe o nome de crânioestenose. Essa é uma condição relativamente rara e é de tratamento cirúrgico, mas não é sobre esse tipo de assimetria que trataremos hoje. As chamadas assimetrias cranianas posicionais são muito mais frequentes do que as crânioestenoses, mas como é que elas acontecem? Todos os bebês hoje em dia recebem a recomendação de dormir de barriga para cima. Seja no carrinho, no bebê conforto, no colo, em todas essas posições, ele acaba ficando com a região de trás da cabeça constantemente apoiada, quase 24 horas por dia nos 2 primeiros meses. Esse apoio, chamado de viciado, acaba acontecendo justamente na fase em que a cabeça do bebê cresce mais rápido, os primeiros meses de vida. Apenas uma região fica constantemente apoiada e limita o crescimento nessa região, levando a uma progressiva assimetria. Dependendo do local que recebe esse apoio viciado, podem se desenvolver alguns tipos de assimetria craniana. Se o apoio é maior de um lado, como no bebê que tem forte preferência de virar a cabeça sempre para o mesmo lado, surge uma assimetria que começa na região de trás da cabeça e acaba torcendo toda a estrutura óssea do crânio e da face. Se houver limitação ao crescimento posterior, a cabeça acaba ficando chata atrás e larga. Então, os 2 principais tipos de assimetria craniana são a plagiocefalia, em que acontece uma assimetria evidente com desalinhamento da orelha, e a braquicefalia, em que acontece um achatamento de toda a região posterior com consequente alargamento do crânio. O mesmo pode acontecer ainda dentro do útero. Alguns fatores contribuem para aumentar esse risco, mas qualquer bebê pode desenvolver essa assimetria. A causa é sempre a mesma: o apoio excessivo numa só região da cabeça numa fase de rápido crescimento craniano. Além do evidente prejuízo estético, há outras consequências chamadas funcionais. Essas são relacionadas ao desalinhamento da estrutura óssea do crânio e da face. Qualquer tratamento que queira melhorar esse formato craniano precisa fazer obrigatoriamente 2 coisas: segurar o crescimento onde já cresceu demais e deixar crescer onde está achatado. A primeira coisa que fazemos é o chamado reposicionamento, que consiste basicamente em estimular os pais a colocar o bebê apoiado com a região proeminente, evitando o apoio na região achatada. Isso está correto, porém, à medida que o bebê vai adquirindo força e habilidade, ele não fica mais na posição em que os pais desejam. A eficácia do reposicionamento então despenca. É aí que entra a órtese craniana, que vai proporcionar um apoio constante na região que está proeminente, enquanto garante espaço para crescer onde queremos crescimento. Em nenhum momento a órtese vai apertar a cabeça do bebê. Apenas molda o crescimento, não o que já existe. Essa ilustração deixa claro como a órtese age para corrigir a assimetria craniana do bebê. É por isso que a primeira coisa que mostramos foi a curva de crescimento do perímetro cefálico. Precisamos agir na fase em que a cabeça do bebê cresce rapidamente. Deixar para agir tardiamente
pode significar, além de um tratamento progressivamente mais longo, uma correção parcial. Embora ainda consigamos alguma melhora até os 18 meses de vida, os melhores resultados são alcançados quando definimos a conduta entre 3 e 6 meses de idade. A avaliação precisa é fundamental para a tomada de decisão nesse processo. Existem medidas e índices que nos ajudam a classificar essas assimetrias em leves, moderadas ou severas. Essas medidas antropométricas são obtidas com enorme precisão com o Star Scanner, equipamento de última geração que, utilizando o escaneamento a laser sem radiação ou anestesia, faz a varredura de superfície da cabeça do bebê em menos de 2 segundos, permitindo ao avaliador identificar os detalhes e o grau de assimetria do crânio do bebê. Com esses dados em mãos, o médico especialista tem todos os elementos para discutir e indicar a melhor opção terapêutica para cada paciente. Havendo indicação do uso da órtese, o mesmo escaneamento já serve de base para a confecção da órtese sob medida.